Cris, tudo bom? Hoje a gente vai começar a falar sobre um outro assunto na nossa disciplina. A gente vai entrar, portanto, no capítulo 4, ok, do nosso livro didático. E vamos começar, então, a falar, portanto, sobre o mundo grego, ok? Ou seja, a gente vai tentar entender um pouco da origem dessa civilização grega que hoje a gente entende enquanto Grécia, né? O país Grécia. Mas aí a gente vai entender como ela se constituiu, tá? E é muito importante a gente entender porque nós somos muito herdeiros dessa Grécia antiga, tá? A gente herdou muito das suas formas de governo, né, surgidas nessa civilização da antiguidade, e da cultura também, em função da nossa realidade colonial, tá? De termos sido colonizados por Portugal. Beleza? Então, vamos lá. Bom, e a gente já começa o primeiro slide falando do mundo helênico ao mundo grego, né? Como assim, né? Do mundo helênico ao mundo grego? Existe uma coisa muito importante que a gente precisa pensar e que a gente precisa entender e que a gente falou isso algumas vezes, ainda na sala de aula física lá no Maracanã, né? Que as coisas nem sempre elas vêm dadas. O que eu quero dizer com isso, né? A gente nasce e logo que nasce se entende enquanto brasileiro, por exemplo. Mas tudo isso é uma construção, tá? O ser brasileiro foi uma construção que se deu ao longo do tempo. Assim como o ser grego, ok? Os gregos não nasceram desde sempre se entendendo como gregos na antiguidade. Ou seja, a noção, a identidade grega, ela foi construída paulatinamente. Ou seja, ela veio se construindo ao longo do tempo. Então, para a antiguidade, a gente fala de um mundo grego como uma referência, né, do que a gente entende hoje como Grécia, mas eles não se entendiam a priori como gregos, né? A gente pode falar aí que em algum momento eles começaram a se compreender enquanto uma civilização helênica, né? Mas tudo isso a gente precisa ter muito cuidado para a gente não confundir a nossa compreensão acerca desses povos com a própria compreensão que eles tinham sobre eles mesmos, tá? Então vamos lá. Eu vou apresentar dois mapas para vocês aqui nesse vídeo. O primeiro, ele é sobre esse mundo grego na antiguidade, né? Como era composto esse mundo grego na antiguidade. E o segundo mapa, a gente vai ver como é a Grécia agora. Isso é importante também, porque assim como o que a Grécia é hoje, enquanto cultura, enquanto formação de uma sociedade, assim como isso foi uma construção, ok, a gente precisa perceber também essas diferenças e essas semelhanças no tempo, tá? Então, acompanhe a setinha aqui na tela comigo. Então, na legenda a gente tem a área do mundo grego na antiguidade. Então, tudo que está nesse amarelinho claro aí pertence ao que a gente entende, portanto, como a Grécia Antiga, tá? Então, toda essa extensão territorial, incluindo aqui essa região da Creta, né, da ilha de Creta, aqui a região do Peloponeso, tudo isso aqui, portanto, compunha o que se entende enquanto mundo grego da antiguidade, tá? E aí a gente tem aqui o mapa da Grécia atualmente, portanto, a gente tem essa extensão aqui territorial delimitada por essa fronteira. Se a gente for ver, por exemplo, a gente tem essa região, desculpa, acabei passando. A gente tem essa região aqui no mapa, ok? Que é essa mesma região aqui. E a gente vê que a Grécia, ela está delimitada aqui na antiguidade, mas aqui ela se estende mais à frente, né? Mais a leste, ok? Então a gente consegue perceber aí algumas diferenças, né, nessa formação territorial que vem se construindo, que veio se construindo ao longo do tempo. Beleza? Bom, então agora sim, vamos passar. Aí a gente tem o segundo slide de Creta a Micenas, ok? Como assim, né? A gente tem, por exemplo, as civilizações que deram origem ao que a gente entende enquanto Grécia hoje. Então a gente tem primeiro, né, o que a gente vai entender como civilização cretense ou minoica, e depois a civilização micênica, tá? Que sucede os cretenses ou minoicos. É muito importante, a gente vai ver muitas vezes conceitos ou ideias
que tem dois nomes possíveis, né? E é muito importante que a gente saiba esses nomes, porque pode aparecer um ou outro. E aí, se você souber apenas um, você pode errar, por exemplo, uma questão por só se ter fixado, né, só ter se prendido a um único nome. Então, vamos ter atenção a isso. Bom, portanto, em termos de origem, né, a Grécia, em termos étnicos, ela é herdeira, portanto, ela descende, ela vem dos povos aqueus, jônios, eólios e dórios, né? Então, o que a gente entende como povos gregos, eles têm a sua origem através desses povos, os povos aqueus, jônios, eólios e dórios, tá? A narrativa, né, a história desses povos gregos, ela vai ter uma base muito mítica, ok? Uma das formas, por exemplo, uma das narrativas muito conhecidas, muito famosas dos gregos, está relacionada, por exemplo, à Ilíada, à Odisseia. A Ilíada que narra ali a Guerra de Troia e a Odisseia que narra a trajetória de Ulisses, né, após a Guerra de Troia para sua casa em Ítaca. Bem, então a gente tem uma forma de narrativa, né, da sua origem, ou uma forma de ressaltar os grandes feitos, ou de registrar a sua realidade através de uma narrativa muito mítica, né? Então a gente tem uma característica dos gregos de uma origem relacionada a uma mitologia, né, uma criação mítica dessa origem. E aí a gente tem lá, a partir do ano 6000 a.C., na ilha de Creta, surgindo a civilização minoica ou civilização cretense. Mesma coisa, mas vamos lembrar as duas coisas, tá? A língua constituída por essa civilização minoica foi a linear A, ok? Que vai dar origem à linear B, tá? Que vai vir com a linear B, vem com os micênicos, que são os povos que sucedem à civilização minoica ou cretense, tá? A partir de 1450 a.C., com a invasão de Creta pelos micênicos. E aí a gente tem, portanto, o início do período micênico, tá? Bom, então entendida aí basicamente a origem desse mundo grego, dos povos que compunham o que a gente entende enquanto mundo grego, a gente tem os tempos homéricos, né, ou o período homérico, tá? Que é o período aí que a gente tem as narrativas de Homero, como é a Ilíada e a Odisseia, entre os séculos 12 ao século VIII antes de Cristo, tá? E aí, dentro desse período homérico, a gente vai ter o oikos, tá? O oikos, ele é uma unidade de consumo e de produção, né? Uma família, né? Mas não é só, né? Essa lógica da família não é uma lógica da família como a gente entende hoje, por exemplo, um casal e filhos, né? Era uma lógica de uma família mais estendida, que funcionava basicamente como uma unidade de produção e consumo, no sentido de tudo que se produzia era para o próprio consumo daquela unidade, tá? Daquela unidade familiar. Esse oikos, né, ele era regido, administrado, organizado por um chefe, né, um chefe pater, né, o chefe principal, o líder principal daquela unidade, daquele oikos, tá, que detinha poder político e econômico, ok? E compunha, portanto, a aristocracia daquela região, tá? Uma aristocracia, portanto, que era responsável pelas decisões políticas daquela região nas assembleias que eram realizadas, ok? Então, portanto, a gente tinha essas unidades, tá, regidas pelos chefes dessas famílias, pelos chefes desse oikos, ok? Bom, e aí, esse é um conceito, a gente vai trabalhar agora um conceito que a gente já viu, a gente já falou quando a gente estudou Mesopotâmia, só que agora ele tem um nome, ele recebe um nome próprio, né? Muito característico da civilização grega, tá? E a gente vai falar também da prática da escravidão na antiguidade grega. Então vamos lá. Bom,
Saindo do período homérico, a gente tem, portanto, o início do período arcaico na Grécia Antiga. Então, a partir de 700 a.C., a gente tem, portanto, o surgimento das primeiras polis, ou seja, das primeiras cidades-estado, tá? Então, lembra, a gente, quando falou de Mesopotâmia, a gente falou da noção de cidade-estado. A cidade-estado, e aí a gente retoma esse conceito, né? É uma cidade que tem autonomia política, de administração, organização, uma autonomia legislativa, né? De legislar. Portanto, uma cidade-estado nada mais é que uma cidade que detém um poder de Estado, ou seja, que não deve nenhum tipo de resposta ou nenhum tipo de satisfação a ninguém acima, ok? A própria cidade, ela é a autoridade máxima, tá? A autoridade da cidade, ela não tem que se reportar a ninguém acima dela, tá? Ela é autônoma, ela é, portanto, soberana, tá? E aí a gente tem, o livro traz uma definição, eu achei muito importante colocar isso para vocês, que eu acho que define muito bem essa ideia de política, né? A política enquanto uma ação social na esfera pública, ou seja, uma ação em prol de uma sociedade, ou seja, um conjunto de pessoas dentro de uma lógica pública, ou seja, dentro daquilo que diz respeito a todas as pessoas que convivem naquela região, naquele território, tá? Uma coisa comum a todas essas polis gregas era a existência de uma ágora, tá? Que era uma espécie de praça que funcionava como um espaço para discussão política, ou seja, para discussão das questões relativas à esfera pública de interesse da sociedade, tá? E uma outra característica também das polis gregas era a existência de uma acrópole, ok? Que era um ponto alto da cidade, tá? Conhecida como Cidade Alta, onde existiam os templos, tá? E aquilo ali, aquela região da Acrópole, era o que demonstrava o poder, a grandeza, ok? O quão grande e poderosa era aquela cidade e demarcava também o seu lugar de defesa. Aqui, à esquerda, a gente tem a imagem, portanto, do que era a Acrópole. Então, aqui, né, em cima, a gente tem, portanto, a possibilidade, por quê, né, de defesa? Porque era a partir da visão aqui da cidade alta, né, dessa Acrópole, que se poderia, portanto, prever, ver qualquer tipo de atentado inimigo, né, qualquer tipo de invasão. Então, a Acrópole, ela demonstrava o poder, a grandiosidade que ela tinha, né, daquela cidade-estado, e permitia também a defesa, por se localizar num local alto da cidade, permitia uma visão ampla, né, que poderia contribuir e auxiliar em caso de invasões, beleza? Então vamos lá. Em termos de cidadania, né, como funcionava, quem tinha acesso a essa noção, esse direito, né, de ser cidadão, o ser cidadão. No mundo grego da antiguidade, só quem tinha acesso à cidadania eram os homens livres, ou seja, estavam excluídos da lógica cidadã, o direito à participação política, né? Mulheres, estrangeiros, né, que eram conhecidos como metecos, tá? Então tá aqui, os estrangeiros conhecidos como metecos, eles não tinham direito se você não pertencesse àquela cidade-estado, se você fosse estrangeiro, você não tinha cidadania, se você fosse mulher, você não tinha cidadania. E se você fosse escravo, você também não tinha acesso à cidadania, tá? A economia desse mundo grego, ela estava pautada na escravidão, e a gente vai falar sobre isso também, uma escravidão diferente da lógica que a gente vê no mundo moderno, né? Que é uma lógica capitalista, uma lógica do ser humano, da desumanização, né, do ser humano enquanto produto, né, enquanto propriedade, estava relacionada a uma noção de dívida, né, e aí a gente vai entender basicamente como funcionavam essas dívidas e a consequência disso, que era o tornar-se escravo, tá? Então, para a gente entender essa questão para ajudar a gente a entender essa questão da escravidão, a gente tem um outro panorama no que se refere à agricultura para os povos gregos, né? A gente viu lá os mesopotâmicos, os egípcios ali dentro daquele crescente fértil, né? Que eram terras absolutamente, mesmo o Egito ali próximo a uma região desértica,
o rio Nilo garantia a fertilidade do solo, portanto, uma excelente produção agrícola com possibilidade de excedente, né, de estoque dessa produção. Já para a realidade do mundo grego antigo, a gente vai ter uma realidade diferente, né? O solo grego, ele é um solo muito rochoso, tá? E aí acompanhe, eu fiz uma relação em cadeia para vocês irem compreendendo. O solo grego, ele é um solo rochoso, e isso acarretava um baixo rendimento agrícola, tá? Ou seja, não era uma terra diferente do crescente fértil, não era uma terra propícia à prática da agricultura. Isso vai gerar para os pequenos produtores, os pequenos produtores agrícolas, uma realidade de dívida, ok? E aí, endividados, como assim endividados? A colheita não foi suficiente, aí ele pega emprestado uma saca de alimentos para ele se alimentar até a próxima colheita, e aí a próxima colheita também não é suficiente, aí ele entra em dívida e aí ele é escravizado, tá? Bom, e aí para solucionar essa questão da pouca fertilidade dessas terras ali dentro dessas cidades-estados do mundo grego, a gente vai ter o expediente à colonização, ou seja, a expansão grega territorial, né? O avanço dos gregos pelos territórios ali adjacentes, pelos territórios próximos, tá? Justamente em busca de terras, né? De terras mais férteis. E a consequência disso vai ser uma expansão da cultura grega, ou seja, ao colonizar, ao se expandir, né, para buscar novas terras, terras mais férteis, a gente tem como consequência a levada também da cultura grega para essas regiões e o seu encontro, né, com novos povos que vão absorver também muito dessa cultura grega. Tranquilo? Então vamos seguir.